Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Visão Panorâmica das Escrituras. Bom, hoje nós vamos estudar mais um período muito importante da história de Israel, que é o período do Reino Dividido. Nas últimas aulas, nós falamos sobre o período dos juízes. Depois nós encaminhamos para o período do Reino Unido, onde Israel pediu um rei. E nós vimos que nesse período do Reino Unido, 3 reis foram que governaram nesse período, né? E nós falamos também que esse período Reino Unido é chamado desta forma porque houve um único rei que governou sobre todas as 12 tribos de Israel. Tá? Nós vimos que o primeiro rei escolhido por Deus foi Saul, e por causa das suas constantes desobediências, ele foi retirado do trono, ele foi rejeitado por Deus, né? Depois nós vimos que Deus escolheu alguém segundo o seu coração, que era o rei Davi, foi o segundo rei de Israel. Ele também era um homem pecador, mas ele era diferente de Saul, porque ele tinha um coração conforme a vontade de Deus. E por mais que ele tenha cometido erros graves, como nós vimos, ele se arrependeu desses erros e buscou a orientação do Senhor. Depois nós vimos que o seu filho, Salomão, assumiu o trono para cumprir uma promessa que Deus fez a Davi. Lembra da promessa? Que o seu trono seria eterno. Ele estabeleceu um trono eterno para Davi, ou seja, sua dinastia sempre ocuparia o trono. E agora o seu filho assume seu lugar. Nós vimos que Salomão recebeu a ordem de Deus para construir o templo do Senhor. Então não havia mais o tabernáculo que circulava entre as tribos, e agora ele vai ser fixado na cidade de Jerusalém, cidade com a qual Davi conquistou no seu reinado. Salomão, ele foi um homem com um reinado esplendoroso. Ele foi um homem muito rico, mas infelizmente caiu em pecado. Ele cobrou altos impostos do povo, o que vai gerar a divisão das tribos. Nós vamos ver isso com calma nesse período, entender como o reino, que era governado por um único rei, um rei sobre 12 tribos, como foi que houve essa quebra, essa divisão das tribos. E quem foi que assumiu o reinado desses 2 reinos agora que vão se formar nessa divisão destas tribos. Nós vimos que o reinado também de Salomão foi esplendoroso, ele foi um homem muito sábio, rico, mas infelizmente caiu em descrédito pelo fato de se casar com muitas mulheres estrangeiras, firmar pactos e aliança com nações inimigas, coisas que Deus não aprovou, não quis que acontecesse, e ele já havia orientado lá na lei sobre estes questionamentos. E o fato dele ter um harém com mais de 1000 mulheres levou Salomão à idolatria. Ele construiu altares, adorou deuses estrangeiros e viveu o resto de sua vida cometendo esses pecados de idolatria. Depois, seu filho, Roboão, assume o trono, continuando as promessas que Deus fez a Davi, de que sempre um descendente de sua linhagem, sua dinastia, sempre ocuparia o trono de Israel. E agora nós vamos começar esse período com Roboão, o filho de Salomão. E vamos entender como as ações de Roboão levou à quebra e à divisão do reino. Mas isso foi algo que começou
com o pai dele, Salomão, quando impôs altos impostos para manter o luxo do palácio e do templo, como nós vimos no período do Reino Unido. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, vamos estudar um pouco a respeito do livro de 1 Reis e também sua apostila na página 31. Então, estamos na página 31 e vamos ler alguns textos também e vamos ver o que aconteceu para que o reino fosse dividido da forma que foi. Então, vamos lá? Então, nós vamos ver que o reino vai ser dividido, as tribos serão divididas, e Salomão o filho dele vai reinar sobre as tribos do sul, que é o de vermelho aqui embaixo. Então, Roboão vai reinar em Jerusalém, vai reinar para as tribos que vão estar no sul. Enquanto Jeroboão, que foi oficial de Salomão, nós vamos entender como ele, que era um oficial de Salomão, passou a reinar sobre as tribos do norte. Então vamos ver o que aconteceu para ele ser escolhido para reinar aqui nas tribos do norte. E nós vamos ver também que como um erro vai atrair o outro. Essa divisão que inicialmente vai ser uma divisão política, por causa de impostos, tributos, então a gente vai ver que por causa de uma divisão política vai acabar originando em outra divisão muito séria, que vai ser a divisão religiosa do povo. Tá? Então vamos entender esses dois pontos muito importantes nesse período do reino dividido. Então, só para você ter uma noção, essas são as 12 tribos. Esse é um mapa que eu já mostrei na aula anterior. Então nós vamos ver que vai ter uma divisão. Então, Judá vai ficar ao sul e depois vai ter um outro reino aqui em cima. Um rei vai governar sobre essas tribos aqui de cima. Então vamos ver como foi feita essa separação, por que isso chegou a esse ponto, tá? Então vamos ver com calma. Então você está vendo aí as 12 tribos nesse mapa, então vamos ver como disso vai ser dividido. Então a gente viu aqui, um outro mapa que eu mostrei na aula passada. Então esse foi o mapa que eu mostrei relacionado ao período do Reino Unido, aonde os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, reinaram sobre as 12 tribos de Israel. E nós vamos ver que como isso vai se originar nisso, como vai haver essa quebra e como vai surgir 2 reinos, né? Vai ter o reino de Judá e vai ter o reino de Israel. Então, eles foram divididos por causa de pecado, tá? Então, vamos ver qual foi o erro grave que aconteceu para que houvesse essa divisão nos reinos. Então, vamos começar na página 31. Você tem aí no início algumas lacunas que você precisa preencher. Então, você pode preencher com calma aí nos vermelhos, tá? Então, vamos ver como esse período começou e por que ele começou. Após a morte de Salomão, que é o filho de Davi, seu filho Roboão ameaçou ser um governante severo, rígido e cruel. E como resultado, perdeu a maior parte de seu reino. As 10 tribos se revoltaram e escolheram um novo rei, Jeroboão. Agora são 2 reinos, os quais tiveram muitos reis. Uns andavam nos caminhos do Senhor e outros se desviavam completamente. Os detalhes desse período, conhecido como o Reino Dividido, estão nos livros de Reis e Crônicas. Como um erro atrai o outro, essa divisão política vai acabar se originando também numa divisão religiosa. Então você pode ir preenchendo aí, vamos ver esses detalhes com calma. Vamos ver como Jeroboão assumiu
as 10 tribos do norte, né? A gente vai ver que Jeroboão, como já falei antes, ele era oficial, né, do exército de Salomão, ele era um comandante, como aconteceu para que ele se tornasse rei, tá? Então, vamos começar aí com a letra A. Vamos falar sobre uma profecia que Deus fez ao profeta Aias, tá? Essa profecia foi feita quando Salomão ainda estava vivo. Você vai ler essa profecia em 1 Reis, capítulo 11, dos versículos 16 ao 40. Então, convido você a ler, né? Lá você vai ver a história completa, com mais detalhes, sobre essa profecia que Deus vai fazer por meio do profeta Aias, tá? Então, eu vou resumir aqui, né, essa história, para que a gente possa entender por que foi Jeroboão que governou sobre as 10 tribos de Israel. Vamos lá. Então, como eu falei, quando Salomão ainda era vivo, um dos seus oficiais de confiança era Jeroboão. Um dia, Jeroboão se encontrou com o profeta Aias, que estava usando uma capa nova. O profeta vai rasgar a capa em 12 pedaços e vai pedir para Jeroboão apanhar 10. E ele vai dizer o seguinte para Jeroboão. O que ele vai dizer? Deus vai tirar o reino de Salomão e você vai ficar com a maior parte. Deus vai fazer isso por causa do quê? Da idolatria e da apostasia de Salomão. Mas Deus ainda vai conservar uma tribo para Roboão, filho de Salomão, por amor a Davi e para que permaneça um descendente da tribo de Judá como promessa. O rei Salomão naturalmente ficou sabendo dessa situação, desse encontro com Jeroboão e o profeta Aias, e tenta matar seu oficial Jeroboão, o qual foge para o Egito, e lá ele vai permanecer até a morte de Salomão. Então, nós estamos vendo que Deus vai fazer uma profecia de algo que vai acontecer. Ele vai tirar o reino de Salomão por causa da idolatria e da apostasia que Salomão estava cometendo. E Deus não vai tirar o reino completo porque ele fez uma promessa, lembra? Em 2 Samuel, se não me engano é capítulo 7, ele fez uma promessa para Davi de que o seu descendente, sempre um descendente da tribo de Judá, vai se sentar no trono. Então, para que essa promessa continue, para que a promessa de Deus continue sendo cumprida, ele não vai tirar totalmente e vai permanecer a tribo de Judá, para que um rei, um descendente de Davi, permaneça no trono. Então, aqui tem um resumo do que eu falei, né? Então, dessa profecia. Por causa da idolatria, o reino seria dividido em 12 partes. 10 partes ficaria com Jeroboão, oficial de Salomão. Salomão fica sabendo e quer matar Jeroboão, o qual foge para o Egito. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o trono e aumenta os impostos, causando a revolta do povo. Jeroboão volta do Egito e comanda uma revolta contra Roboão, que é o filho de Salomão. Qual é o resultado disso? Foi a divisão do reino, onde 10 tribos se tornam aliados a Jeroboão e apenas uma fica fiel a Roboão. Tá? A gente vai ver que a tribo principal que vai ficar fiel é Judá, mas vai ter outra tribo aí que vai estar junto com ele, porque são 12 tribos, né? Não ficou uma tribo aí desgarrada, não. Então a gente vai ver com calma, né? Porque Jeroboão ficou comandando, Roboão, né? Ficou comandando sobre uma tribo, né? E outra tribo ficou fiel a ele por um período, e o resto, as outras tribos, ficou, né, nas mãos do novo rei, que foi Jeroboão. Então a gente vai ver também isso com mais calma. Então vamos ver como Roboão conseguiu dividir o reino, né? A gente viu que ele aumentou, acabei de falar que ele aumentou os impostos. Então vamos ver um pouco mais detalhadamente sobre este assunto.
Então vamos começar, primeiramente, a gente viu que vai ter uma divisão inicialmente política e depois essa divisão vai se tornar uma divisão religiosa. Então vamos ver primeiramente como aconteceu essa divisão política na nação, sobre as 12 tribos. Então esse texto, você pode ler lá com calma depois, ele está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao 34. Então vamos ver resumidamente o que aconteceu para gerar essa divisão. Então, Roboão, filho de Salomão, ele assume o trono após a morte do pai e não atende ao pedido do povo de baixar os impostos. Pelo contrário, ele aumenta ainda mais. Jeroboão volta do Egito e chefia uma rebelião com o apoio de 10 tribos, diante da recusa de Roboão de baixar os impostos. O resultado foi a divisão em 2 reinos rivais, que ficaram conhecidos como... Então você pode preencher a sua apostila, tá? Número 1 e número 2. Eu só esqueci de colocar os números aí, mas número 1, na letra B, página 31. Então, número 1 ficou conhecido como Reino do Norte, né? Ou Reino de Israel. Esse reino era formado por 10 tribos e o primeiro rei foi Jeroboão, o oficial de Salomão, que voltou e ele foi escolhido pelo povo, foi colocado, o povo quis colocá-lo como rei, nas tribos do norte. Depois, nós vamos ter o reino do sul, que é Judá. Esse reino era formado com as 2 tribos restantes, que é Judá e Benjamim. Você vai ler isso em 1 Reis 12, 23. E o primeiro rei foi Roboão, filho de Salomão, para continuar a promessa, que Deus fez para o rei Davi. Tá bom? Bom, como isso se aconteceu? Lembra que Salomão, ele organizou algo que nós falamos chamado de corvéia, que ele separou as tribos em distritos e cada mês uma tribo era responsável por manter o luxo do palácio e do templo. Então lembra, era um reinado esplendoroso de Salomão. Para ele manter o luxo, que ele queria, era muito caro. Então os impostos estavam muito caros. Você imagina a quantidade, principalmente de mulheres que ele tinha, mais de 1000, os altares que ele construía. Então ele cobrava altos impostos das tribos. E quando Roboão assume, vai acontecer algo interessante quando você for ler esse capítulo. As tribos pedem para que Roboão, filho de Salomão, abaixe os impostos, que está muito alto, está uma carga muito pesada para o povo. E aí, Roboão ele vai primeiro analisar a situação antes de dar uma resposta. E conforme você vai lendo, inicialmente ele vai falar com os conselheiros. Todo rei tem seus conselheiros. Então, inicialmente ele vai até seus conselheiros, vai conversar com esses conselheiros, e que são as pessoas mais velhas, que estão ali para aconselhar o rei, e a posição deles foi assim, abaixa os impostos. Seu pai colocou uma carga, um tributo muito alto, abaixa os impostos e essas tribos, essas pessoas, elas vão ficar ainda mais fiéis a você. Elas vão ficar ainda mais fiéis a você e ao seu reinado. Ok, ele ouviu o conselho dos mais velhos. Depois, Roboão vai pedir conselhos para os mais jovens, aqueles jovens que cresceram com ele, aqueles jovens que ele conhecia. Ele vai lá e pede conselho para esses mais jovens. E o conselho que ele recebeu dos mais jovens é: não, se seu pai colocou um tributo pesado, aumenta ainda mais. Se seu pai colocou um fardo muito pesado, duplique esse fardo, aumente esse fardo. Mostra, na verdade, é como se eles dissessem, mostra quem manda aqui. Então, aumenta esses impostos ainda mais. E aí, quem foi que Jeroboão escolheu? Roboão. Qual foi o conselho que Roboão escolheu? Ele escolheu o conselho dos mais velhos
de abaixar os impostos, ou ele foi ouvir os mais jovens? Não, aumenta, mostra quem manda, aumenta os impostos. Roboão vai escolher, então, os seus amigos, né, os seus companheiros, né, as pessoas mais jovens. Ele decide aumentar o trabalho forçado, o valor dos impostos, e isso vai causar a revolta do povo e vai gerar a divisão das tribos. Eles vão simplesmente dizer: o que nós temos com você, filho de Davi? Então, vai haver essa divisão por causa dessa postura que Roboão teve. E a gente viu que 10 tribos vão ficar para Jeroboão e 2 tribos para Roboão. Mas só para você entender um pouco mais, vamos ver no mapa, porque às vezes a conta não vai bater. E isso pode gerar dúvidas, como gerou uma vez em mim. Então, nós temos 12 tribos, ok? Então, nós vimos que 10 tribos vão ser governadas por Jeroboão aqui em cima, só acompanhar o mouse aí. E ele vai dizer que 2 tribos vão ficar ao sul. E você acabou de preencher que aqui, né, que esse reino era formado com 2 tribos restantes, que era Judá e Benjamim. E essas 2 vão ficar sobre as mãos de Roboão, enquanto as outras 10 vão ficar na mão de Salomão. Então vamos entender um pouco mais sobre isso para não gerar dúvidas. Então tem 12 tribos, tá? Eu vou explicar já porque eu coloquei a 13ª tribo aqui. Então, vamos lá. Então, você tem aqui as 12 tribos representadas. Nós vimos que 10 tribos ficaram para Jeroboão. Então, quais tribos ficaram para ele? Então, Rúben, Gade, Efraim, Dan, Manassés, aqui é Isacar, Zebulon, Asser e Naftali. Então, essas 10 tribos ficaram para Jeroboão. Enquanto Judá e Benjamim, que ele falou lá, né? Então, só voltando, Judá e Benjamim, conforme 1 Reis 12, 23, você vai ler lá que Judá e Benjamim continuaram leais a Roboão. Mas a questão é, e Simeão? Está onde nessa história? Né? Porque se você contar, a conta não vai bater, tá? Porque o que a gente precisa entender primeiramente? Que a tribo de Manassés foi contada como 2 porções de terra. É uma tribo só, mas em questão de porção, são 2. Por isso que, às vezes, quando você vai contar, não vai bater. Tá? Se você for contar aqui, então vai ter Rúben, Gade, Efraim, Dan, Manassés, Isacar, Zebulon, Aser e Naftali. Dá 9. Então, qual que é a 10ª tribo que ficou nas mãos de Jeroboão? Né? Em questão de porção de terra, Manassés foi contado como 2. Porque se você contar outra porção de terra de Manassés, você vai ter 10 tribos. Vamos para Judá agora, que ficou nas mãos de Roboão. Ali, conforme o texto de 1 Reis 12, 23, lá vai dizer que Judá e Benjamim ficaram fiéis a Roboão. Então, ok, 2 tribos, tá certo. Mas e Simeão? Onde Simeão entra na história? Tá? Então, isso que gera muita dúvida, né? Gerou muita dúvida em mim e também gera dúvida em algumas pessoas quando leem atentamente, parece que as contas não batem. Olha onde está inserido a tribo de Simeão. Eles são uma tribo contável. Eles estão situados dentro de outra tribo, dentro do território de outra tribo, que é a tribo de Judá. As cidades de Simeão, as cidades que compõem essa tribo, estão dentro da tribo de Judá. Judá vai até aqui embaixo, tá? Então, quando houve a divisão da terra, a divisão dos reinos aqui que nós estamos vendo, como Simeão já está integrada a Judá, então foi contado como uma só, tá? Então, entenda isso. Manassés foi contado como 2, por ter 2 porções de terra. Lembra que a gente viu isso no período das conquistas. Manassés ganhou o direito de primogenitura, tá? Se você não lembra, volta lá para entender por que ele recebeu 2 porções de terra, tá? Mas aqui foi contado como 2. Por isso que é contado aqui como 13º. Porque quando você vai fazer as contas, vai dar 13. Quando você vai contar as tribos, vai dar 13, tá? Porque
as pessoas esquecem de contar Simeão. Então, em porções de terra, a gente coloca 13. Mas por que a gente fala 12? Porque Simeão, ela está dentro do território de Judá. Então, Simeão já foi integrado a Judá. Então, quando fala Judá, quando você ouvir Judá, agora no período do reino dividido, você vai entender que Simeão está integrado junto, porque as terras deles estão dentro do território de Judá. Então, eles fazem parte, né, de Judá. Então, ele está todo mundo junto aí. E aí tem a tribo de Benjamim. Você viu que Benjamim, ele está meio que no fogo cruzado aqui, né? Benjamim, ele está na divisa, ele vai ficar na divisa entre os dois impérios. Ele vai ficar na divisa entre o reinado, os reis, o império, né, o reino de Israel, e vai ficar também entre o império e o reino do sul. Então ele vai ficar aqui no meio do fogo cruzado. Conforme você for lendo, né, você for lendo com calma, você vai ver que Benjamim, dependendo do rei que está assumindo o trono, ele meio que vai, Benjamim, ora vai estar servindo os reis do norte, ora Benjamim vai estar servindo do rei do sul. Como eles estão no fogo cruzado, isso vai acontecer bastante. Então, é isso que acontece, ok? Conforme você for lendo o livro dos reinos, tá? Rei, crônicas. Então, o Benjamim está aqui no fogo cruzado. Então, dependendo do rei que vai assumir, então, às vezes Benjamim vai estar aqui, fiel ao pessoal do norte, e às vezes ele vai estar fiel ao pessoal aqui do sul. Então, de vez em quando você vai ver Judá tendo duas tribos, né? Como se a gente fosse contar Judá, seria 2,5 tribos, né? Se fosse contar com Benjamim. E às vezes Israel vai ter uma tribo a mais. Então vai ter 10,5 tribos, né? Se fosse colocar Benjamim aí junto com eles. Então, Benjamim vai estar aqui no fogo cruzado. Mas eu coloquei esse mapa mais para você entender essa divisão, como aconteceu essa divisão, para que quando você lê, você não gerar dúvidas, né? Onde que está Simeão na história, né? Simeão está aí, só que eles estão integrados junto com o Judá. Então, quando você pensar em Judá, pensa Judá e Simeão estão juntos, pelo fato de Simeão estar dentro do território de Judá. Ok? Então, só para você ter uma noção, aqui na divisa onde ficava então a tribo de Benjamim, eles ficavam realmente no meio aí dessa confusão. Mas tudo bem, vamos lá. Então a gente viu que houve uma divisão política por causa dos altos impostos, né? Que Roboão não quis abaixar, houve essa divisão política. E agora, com essa divisão política, também vai ter outro erro gravíssimo, que vai ser a divisão religiosa entre o povo. Então vamos entender isso. Essa história está registrada em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 25 ao 33. Então vamos lá. Infelizmente, um erro leva a outro. Um pecado atrai o outro. Uma divisão que era política, agora vai se tornar também uma divisão religiosa. Infelizmente. Tá? E forçando o povo a cair num pecado muito, muito complicado, muito pesado, que Deus não se agrada, que é o pecado da idolatria, tá? Então essa é a palavrinha que você precisa preencher aí na letra C, página 31. Então, por causa de um erro político, gerou um problema religioso, uma divisão religiosa entre o povo, e isso vai levar o povo a cometer uma idolatria muito pesada, tá? Então vamos entender por que o povo caiu na idolatria. Número 1. Inicialmente foi por causa do medo de Jeroboão. Então Jeroboão, oficial de Salomão, assumiu o trono, tá, do pessoal de Israel. Então ele vai reinar aqui em cima sobre sobre 10 tribos, tá? Sobre 10 tribos ele vai reinar. E inicialmente ele vai ter um medo. Vamos ver qual foi o medo de Jeroboão. O povo
tem que voltar a Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano para adorar através de sacrifícios conforme a lei de Moisés exigia. Jeroboão tinha medo que o povo, voltando, aliar-se a Roboão, o matasse. Então esse era o medo de Jeroboão. Você pode ler essa situação, esse medo dele em 1 Reis 12, 26 a 33. Jerusalém está situado na tribo de Judá. E lá ficava o templo que foi construído por Salomão. Então, eles precisavam ir para Jerusalém, os israelitas, adorar a Deus, fazer seus sacrifícios, comemorar Páscoa, festas importantes para eles. Então, eles tinham que descer para Jerusalém para fazer essas festas. E o medo de Jeroboão é que se esse povo descesse para Jerusalém para comemorar as festas, esse povo voltaria a se aliar com Roboão e matasse ele. Então esse era o medo dele. Então, diante desse medo, ele cometeu um pecado, ele teve uma solução infeliz para resolver esse problema. Né? Em vez de confiar em Deus e entender que fazia parte da profecia de que ele governaria sobre 10 tribos, ele toma uma decisão muito triste. Então, você pode preencher aí no número 2, página 31, tá? Então, para evitar que o povo voltasse para Jerusalém, Jeroboão vai construir nos extremos de seu reino 2 santuários, com 2 bezerros de ouro para o povo adorar. Um erro, então, esse foi o erro que ele cometeu, construir 2 santuários, que vai levar o povo à idolatria. Então, um vai ser construído em Dan, lá em cima, tá? No extremo norte, e outro vai ser construído em Betel, no extremo sul. Ok? Então, um em Dan, outro em Betel. Esses altares, esses santuários que vão ser 2 bezerros de ouro. Né? Isso não te lembra uma coisa? Lá no Êxodo, quando Moisés desceu no Monte Sinai com as 2 tábuas, com os 10 mandamentos, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Então, voltaram para a adoração de bezerros, um em Dan e outro Betel. E ele dizia, vocês não precisam mais descer para Jerusalém. Os deuses que tiraram você do Egito estão aqui, O Deus que tirou vocês do Egito está aqui. Adorem esses deuses aqui. E isso levou à divisão religiosa do povo. Infelizmente, você tem um mapinha aí na sua apostila para identificar onde fica cada santuário que Jeroboão construiu. Então, esse foi a infeliz solução que ele tomou, né, para resolver seus problemas. Então, a gente viu que a divisão política teve a quebra do reino das 12 tribos. 10 tribos se aliaram a Jeroboão e o colocaram como rei. Eles ficaram sendo chamados como Reino do Norte ou Reino de Israel. E as 2 tribos restantes, Judá e Benjamim. Então lembre, sempre que eu falar Judá, Simeão está junto, integrado com Judá, tá? Então, Judá e Benjamim estão aliadas a Roboão. Né? Eles serão chamados como Reino do Sul ou Reino de Judá. Então, conforme você vai lendo a Bíblia e você for ver Reino do Sul, você sabe de quem está se falando. Reino de Judá, você sabe que é essas 2 tribos aqui. Ou quando você for ler a Bíblia e você está vendo Reino de Israel, você sabe que a partir desse período, quando fala Reino de Israel, não está falando mais de 12 tribos, mas somente de 10 tribos que estão sendo liderados por um rei. E a gente viu que esse erro também gerou um erro religioso. Né? Uma divisão política gerou uma divisão religiosa. Né? Jeroboão tomou essa decisão de construir esses 2 bezerros, tá?
para que o povo pudesse adorar, né, os seus deuses. Né? A gente viu que ele construiu, então, os dois santuários, um em Dan e outro em Betel. Esse gráfico que você está vendo aí são o nome de todos os reis, tanto de Judá, que é do sul, como de Israel, que reinou aí nesse período do reino dividido. Então, inicialmente, aqui em cima, você está vendo no Reino Unido os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão. Cada um reinou sobre Israel, sobre as 12 tribos, por 40 anos. Depois, os reinos vão se dividir aproximadamente neste ano, né, no ano 930, aqui, aproximadamente. Então, no ano 930, aproximadamente antes de Cristo, o reino é dividido, que é o último ano aqui do reinado de Salomão. 930, né, o povo se divide. E aqui tem todos esses reis que estão aqui. É para cumprir a promessa que Deus fez a Davi. São descendentes de Davi. Ok? São linhagem de Davi, dinastia de Davi, que se sentaram no trono em Judá, né? Lá em Jerusalém. E Israel, aqui são os reis, tá? Não são de uma única dinastia, são várias dinastias. Né? Aqui vai ter muitas conspirações, muitos generais que assumiram o poder, um matando o outro. Né? Então aqui você vai ter várias... Dificilmente você vai encontrar aqui poucos casos de pai e filho reinando em Israel. E neto, né? Quase não vai acontecer. Então são pessoas de famílias diferentes, mas por causa do poder, um mata o outro para assumir o poder. Então você vai ter vários exemplos aqui. Alguns ficam anos, um ano, né? Outros aqui ficam meses, né? No caso de Zacarias, ficou aproximadamente 6 meses no poder, simplesmente porque um matava o outro para poder assumir o poder de Israel. Infelizmente, por causa dos pecados que o povo cometia. Então você tem aqui as datas sobre quando cada rei reinou aproximadamente. E aqui você tem uma mãozinha só para identificar se esse rei foi bom ou não. Então, todos os reis de Israel foram maus, péssimos, horríveis, né? E lá no ano 722 a.C., eles vão ser invadidos por uma nação inimiga chamada Assíria, e ele vai destruir Israel, que são as 10 tribos, completamente. E não vai ter mais reis reinando em Israel, tá? Então, Israel, que são as 10 tribos do norte, serão destruídas em 722. Depois de alguns anos, a gente vai ver que a Síria, que era a dona do mundo, que era o império que governava o mundo naquela época, que destruiu Israel, eles não vão ser mais o império do mundo, porque o próximo império que vai entrar e vai assumir o mundo vai ser os babilônicos. Eles vão vencer os assírios, vão tomar o poder do mundo, e em 586 eles vão invadir Jerusalém e destruir Jerusalém. Tá? E vai ter deportações, então eles vão pegar o pessoal de Judá e vão levar para a Babilônia para serem escravos. Vão ser escravizados. Tudo isso aconteceu por causa do pecado. Então, eles estavam aqui, o povo de Israel, em muito pecado, e aí a Síria veio e destrói eles. Conforme você vai vendo em Judá, alguns estão sendo bons, outros maus, outros começam bons, depois vão e começam a ser maus, enfim, né? Começam a pecar, e aí começa no final aqui ter uma sucessão de reis maus, péssimos, e aí por causa do pecado Deus fala, ó, acabou o tempo de vocês, vocês também vão ser exilados, vão ser destruídos pela Babilônia. Então, em 586, eles são levados como escravos. Né? Diferente de Israel, Israel nunca mais se ouviu falar das tribos do norte. Eles foram completamente destruídos e dizimados. Tá? E a gente vai ver que a história agora vai se continuar a partir dos remanescentes de Judá, porque o Messias precisa vir. Né? Então, a gente vai ver que eles vão ser levados pela Babilônia em 586 lá para a Babilônia e vão ser escravos por 70 anos. Depois eles vão voltar
né, os que ficaram lá, os remanescentes que foram para a Babilônia e ficaram 70 anos lá como escravos, vão voltar para Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, né? E a gente vai ver isso com calma no próximo período que nós estudarmos. Né? E a gente vai ver que durante esse período do reino dividido vai surgir vários profetas, tá? Conforme você vai lendo aí na sua Bíblia, é uma informação muito importante. Conforme você vai lendo lá no final do Velho Testamento, você vai encontrar os livros de Jonas, Amós, Oséias, né? Todos esses 12 profetas. Então aqui tem um gráfico para você entender aonde foi que esse profeta foi chamado e para onde era designado a sua mensagem, tá? Esse é no período dos reinos tão divididos. Então tem o reino de Israel e o reino de Judá. Então Israel ficava ao norte, Judá ficava ao sul. Então você vai ver de onde eles eram, né? Jonas, ele era do reino do norte, né? Ele foi chamado por Deus para pregar lá para Nínive, né? Que era um povo estrangeiro. Então cada um vai ser chamado, não? Então alguns aqui vão pregar ali para o próprio reino, outros vão pregar para nações, né, estrangeiras. Mas aqui é onde eles estão situados, tá? Aonde vai acontecer a maior parte do seu ministério, ok? Então esses aqui vão atuar no seu período como profetas para as tribos do norte, esses aqui vão atuar para as tribos do sul, tá? Vão ser chamados por Deus para pregar lá para a tribo do sul, e esses três últimos serão pós-cativeiro, que nós vamos ver esse período também, tá? Que o povo de Judá vai ser levado pela Babilônia, depois de 70 anos eles vão voltar para Jerusalém para reconstruir o templo que vai ser destruído por Nabucodonosor, vão reconstruir a cidade, eles vão ser orientados por esses profetas, né? Eles vão ser orientados por esses profetas depois do cativeiro babilônico. Então a gente vai ver esses períodos com mais calma, tá? Mas só para você ter uma noção que durante o reino, o período dividido, surgiu alguns profetas que vão levar o rei e o povo, né? Principalmente os do norte, a se arrependerem, a voltarem para o Senhor, mas infelizmente isso não foi suficiente, porque todos eles foram reis ruins perante o Senhor. Aqui eu tenho alguns mapas só para a gente entender aonde foi o território que cada nação, cada império reinou, né, no mundo antigo. Então o primeiro império que nós vamos falar, tá, que eu acabei de falar um pouco, vai ser os assírios. Eles vão invadir Israel e vão levar eles cativeiro em 722. A gente vai ver isso um pouco com mais detalhes na próxima aula. Então, aonde está o vermelho aqui é onde é o território que eles governavam. Então, eles governavam toda essa parte aqui de cima, aqui na Palestina, né, onde ficava aqui Israel, Jerusalém, as 12 tribos aqui. Eles reinaram também até eles chegaram o reino deles até o Egito. Então os assírios governaram até o Egito, tá? Muitos anos depois, alguns anos depois, a Babilônia, eles derrotam os assírios e tomam o controle do mundo. Eles controlam todo o mundo, tá bom? E eles vão reinar sobre essa parte roxa que está aqui. Então eles vão pegar essa parte do território, né, onde foi a Síria, aqui a Palestina, e eles pegam também grande parte da Arábia. Eles não chegaram até o Egito, não conseguiram conquistar até lá, mas esse foi o território da Babilônia, que foi o império mundial, né, depois da Assíria. Depois, nós vamos ver com calma que depois, alguns anos depois, o Império Medo-Persa, eles vão derrotar a Babilônia e vão governar sobre o mundo, tá? Então esse é um mapa um pouco mais afastado para você ver alguns lugares onde eles dominaram. Eles dominaram outra parte aqui, né, do Império. Eles dominaram sobre o Egito e uma parte da Europa aqui, né, onde tinha um pedaço da Grécia, tá? Tinha a Ásia Menor. Então eles dominaram, os persas dominaram grande parte do mundo antigo depois de vencer a Babilônia, tá? Então tinha muita parte do oriental também, né, para cá. Então eles dominaram sobre grande parte do mundo antigo. Depois da Babilônia, primeiro o império foi a Síria,
depois a Síria foi derrotada pela Babilônia, depois de alguns anos a Babilônia foi derrotada pelos Medo-Persas, e depois nós vamos ver qual foi o império que assumiu, né, depois dos Medo-Persas, tá? Mas só para você entender esses três reinos, esses três, né, reinados, esses três impérios, o Império Assírio, o Babilônico e o Medo-Persa, porque ele é muito importante para a gente entender esse período aonde Israel vai ser exilado e aonde vai ter a restauração e a reconstrução de Jerusalém, tá? Um período bastante importante. Então a gente vai ver esses detalhes com calma na próxima aula. Para que a gente possa entender também essa questão dos impérios, eu preciso que você, se você ainda não leu, leia, né, essa tarefa que você precisa fazer para a próxima aula, ler Daniel 2, o capítulo todo, do 1 ao 45. Eu preciso que você leia esse sonho que Nabucodonosor, rei da Babilônia, está tendo, tá? E vai haver depois, na segunda parte do capítulo, a interpretação que Daniel vai ter por intermédio de Deus, tá? Então eu preciso que você leia Daniel capítulo 2, do 1 ao 45. Se você ainda não leu, leia. Se você já leu, convido a ler novamente para ficar muito claro esse texto na sua cabeça, porque a gente vai chegar nas próximas 2 aulas, vamos falar sobre esse texto e é importante nós entendermos esse sonho, né, porque ele vai ter um sonho a respeito dos impérios, tá? Esses impérios que eu falei. Então é importante nós entendermos esse sonho, porque esse sonho tem relação com a edificação, né, com a chegada do reino de Deus, né, que vai ser com Jesus Cristo. Então você precisa ler essa profecia para nós entendermos quando nós chegarmos lá no Novo Testamento, tá? Então é isso. Esse foi o período do reino dividido que nós estudamos. Tentamos entender como esse reino foi dividido, por que ele foi dividido e qual foi a causa e as razões que se seguiram para que isso acontecesse. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Então a gente se encontra na próxima aula.